A maior parte das pessoas não entende biblioteca, não conhece a biblioteca, não sabe como funciona uma biblioteca e tem a mesma lembrança que eu tinha quando era adolescente, numa coisa chata, numa coisa assim, cheia de regra, de não pode isso, não pode aquilo, sabe? E não é, a biblioteca evoluiu, ela mudou, principalmente a biblioteca de Céu, que é híbrida. Comecei aqui dia 1º de março, cheguei aqui com obra, com tudo por fazer, sem mesa, sem cadeira, de novo, mas com uma novidade. A biblioteca estava lá, no prédio da Secretaria de Cultura. E aí eu fui até lá buscar o acervo, né? Então eu vim comboiando o caminhão que trouxe os livros para essa biblioteca. Então eu brinco, eu falo, gente, eu fui buscar a minha biblioteca. O nome já diz, né? É um centro educacional unificado. Então, a base de Uncel é a educação. Tudo aqui gira em torno da educação. Porque quando você traz a cultura, você também está melhorando a educação. Quando você traz o esporte, você também está melhorando a educação. Para que os alunos do CEL tenham maiores oportunidades e para a comunidade que está nesse entorno também possa usar o equipamento. Se dizia muito, falava assim, mas a gente que é classe baixa não vai poder entrar. É uma estrutura muito grande. Quando começou mesmo e ainda falou de piscina, não. Utopia, né, vamos dizer. E realmente até a inauguração, toda aquela questão que foi uma coisa muito linda, eu acredito que trouxe à comunidade a esperança de que há dignidade. Não conhecia a estrutura de CEL e eu fiquei bastante surpresa, assim, gostei muito, assim, primeiro que uma biblioteca enorme, as bibliotecas que você trabalha, que eu frequentava eram pequenas, né, e eu achei muito interessante a biblioteca aqui. Os bibliotecários, eles chegam na Secretaria de Educação em 2003, então é muito novo, eles não sabiam o que é um bibliotecário. Acho que até hoje eles estão tentando cair a ficha do que é, o que é esse profissional. E ele chega lá porque ele é obrigado a ter bibliotecários nessas bibliotecas. E o bibliotecário, ele não se via como um educador, como eu falei para você. Então ele se via como um administrador, como um chefe, como um técnico, alguém que ia organizar um acervo. Aí você chega num lugar onde ninguém sabe qual é a sua função, você não sabe também o que é aquilo, ninguém deu, olha, isso aqui é a Biblioteca do Céu, tá aqui, tá dado para vocês. A biblioteca aqui, ela abriu antes da inauguração para o público. A comunidade do Campo Limpo é uma comunidade amorosa. Então, desde o princípio já vinha aquele aconchego, aquela coisa de parceria. Primeira vez que eu vim aqui eu tinha uns 10 anos de idade, um pouquinho
tarde, assim, para a maioria. Eu estava no orfanato, vivia no orfanato próximo do céu. Nós vimos para cá como uma forma de entretenimento, a espécie, entre aspas, ida ao parque. Como não tinha nenhum parque aqui próximo, nenhum parque seguro, nós viemos para o céu. E até porque aqui tem bastante entretenimento. Aí podemos falar de idas à piscina, só que só podia com sunga. É um dos motivos pelo qual eu vim para a biblioteca, é porque eu tinha vergonha de ficar de sunga. Cheguei aqui, em frente ao céu tinha uma bicicoteca, que fala? Uma bicicleta onde tinha livros, que o moço emprestava livros. E aí ele ficou mais ou menos 3 meses emprestando livro para mim, mas depois ele sumiu. Só que alguém falou, aqui naquele céu tem uma biblioteca, vai lá. Aí eu cheguei aqui, quando eu vi essa biblioteca, tomei um susto. Falei, menina, eu não acredito que eu tô num lugar tão cheio de livro igual esse. A bibliotecária me atendeu, fiquei maravilhada com tanto livro. E ela falou assim, pode pegar o tanto que você quiser. 4 livros por vez, você não acredita, 15 dias para você ler. Eu vinha toda semana, final de semana. Lembro que a gente sempre descia isso daqui, a maioria das vezes correndo. Alguns pulavam e corriam para a fila do telecentro, mas aí eu lembro que quando a gente vinha direto, eu ia para a fila dos gibis. Os gibis, eles sempre ficaram mais ou menos onde estão aqueles livros organizados, e o meu amigo ia para lá, para a área de literatura, que continua a mesma, por incrível que pareça. Eu lembro que os gibis ficavam aqui no chão, e aí eu já via eles de longe, assim, era bem legal, era bem divertido. Eles ficavam por aqui, ó. Aqui onde estão esses livros, já vinha pegando vários gibis, sabia mais ou menos quais eu nunca tinha pegado. É importante esse papel, sim, de professores, de pais, de bibliotecário, quem quer que esteja ao redor de uma criança, principalmente na alfabetização, porque ali vai criar o gosto da leitura. Por exemplo, eu pego como exemplo que o meu gosto da leitura começou ali. Hoje eu não consigo viver sem um livro. Olha, nós lê, a professora lê pra gente, ou também a gente lê pra sala, e é muito legal porque eu acho muito bonito. E também é muito, deixa eu ver, como é que você se explica? É muito legal, eu acho muito bonito aquelas pessoas lendo, escrevendo, essas coisas. Comecei em sala de aula um projeto leitura. Eu queria fazer mais ou menos o que a minha professora fazia quando eu era criança, né? Porque isso desperta esse desejo, o prazer de ouvir alguém ler para você e, consequentemente, a vontade de ler também. E aí eu falei, poxa, aqui tem uma biblioteca aqui embaixo. Então eu comecei a descer com as crianças aqui. Ela foi até o estábulo que ficava ao lado da casa. Era o lugar onde tinham os bois, as vacas. A professora lê uma história, a gente tem que usar a cabeça, a imaginação e desenhar. E depois ela vai falar, aí a gente tem que ver se a gente fez certo ou não. E começarem a imaginar a história. Porque é uma coisa assim, com o advento de televisão, smartphone, computador, esse negócio todo, eles não conseguem pensar. Ou eles recebem uma imagem pronta, ou eles não conseguem imaginar. O nome da história é Imagine uma menina com cabelos de Brasil. A Aparecida é uma menina linda, mas acha que tem um grande problema. Seu cabelo castanho e todo enroladinho, do qual ela não gosta nem um pouco. Aparecida faz de tudo para ter um cabelo diferente, prende, solta, amarra. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos caixinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga para lá, puxa para cá, jeito não dá.
jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Eu gosto quando tem a Márcia, porque ela é muito legal. Aí ela dá tempo pra gente pegar livro, tudo. Aí ela explica as coisas pra gente. Eu acho muito legal, eu acho muito divertido. Até eu pedo pra professora pra mim ler, porque eu não tenho vergonha. Porque eu gravo vídeo, né? Eu gravo vídeo do meu tablet, mas eu nunca posto. Eu sempre pra ver e apagar. Aí eu não demonstro, como é que se chama? Eu acho, vergonha. Eu não demonstro vergonha, eu acho. Minha sala de aula, eu tenho até que fazer uma rotina de quem vai ler, porque eles gostam de ler e eles querem ler. Quando uma criança que ainda não consegue ler começa a fazer essa leitura, e eu tenho crianças esse ano que não liam e que estão começando a ler, tanto para eles quanto para mim, é uma experiência muito boa. Só que a Joelma tem crianças com autismo, com graus de autismo diversos. E assim, uma das crianças, na primeira, fez nada, entregou a folha em branco. Foi assim, meu Deus, né? Como que a gente vai fazer com isso? Na semana seguinte, era uma nova história, essa criança desenhou o que tinha acontecido na semana anterior. E a gente viu que era uma coisa muito boa, né? Ela não tinha nenhuma proposta assim grandiosa, de grande, não, era uma proposta das crianças. E aconteceu de um dia que eu fiquei doente, não vim trabalhar, e a professora que foi substituir entrou na sala e eles já falaram: hoje nós temos biblioteca. Então eles já sabiam a rotina e foi bacana porque eu percebi que era uma coisa que não era imposta. As crianças estão sedentas de atividades extra classe, né? Extra classe. A classe sempre vai ser uma sala de aula. Então, a própria contação de história é uma ferramenta de aprendizado, né? Ouvir histórias, né, é uma disciplina, a escuta, né, a imaginação. A viúva velha. A velha Viúva. Uma velha. A viúva Velha. A velha Viúva. A viúva Velha. A velha É João e Maria. Era uma vez. Como o bibliotecário ele tem acesso à criança só quando a criança vem na biblioteca, eu acho que o interessante é ter um trabalho conjunto com o professor e com os pais, entendeu? Assim, do bibliotecário ir até a escola, conversar com a coordenação, ter uma agenda para o professor trazer os alunos na biblioteca. Alguns professores que já conhecem o trabalho, eles próprios já vêm aqui, opa, vamos lá organizar para o ano que vem, tudo mais. Só que o que acontece? Me parece que é difícil. É difícil para o professor pensar fora da casinha. Pensar algo diferente. Então, o professor quase não vem. Olha, no meu caso, com a Márcia, eu tive a curiosidade de vir até aqui. Eu pensei, eu vou levar minhas crianças lá. Conversei com eles na sala, falei como era mais ou menos, fiz os combinados e trouxe. Eu acredito, né, na constância, na pessoa vir sempre, trazer a criança e do professor se apropriar, o professor conhecer o que é a biblioteca, abrir o livro, ler, se as pessoas lessem, né, elas iam descobrir a maravilha que é a biblioteca.
Ela é uma biblioteca muito privilegiada. Por quê? Porque ela está muito coladinha no processo educacional. Você tem um diálogo muito rápido com a escola, com a educação, com o professor, com todos esses processos educacionais. E você também tem uma entrada na comunidade muito mais difícil do que uma biblioteca pública. A biblioteca híbrida nasceu junto com o CEL, né, essa história. Porque exatamente, antes você tinha a biblioteca pública, que atendia do ensino médio para frente, a biblioteca infanto-juvenil, que atendia as crianças, né? E as salas de leitura, bibliotecas de escola, e o CEL junta tudo isso. Eu não gosto muito do termo híbrida, porque eu acho que, querendo ou não, você trabalha só a biblioteca escolar e pública. Eu acho que ela é muito mais do que isso. Eu acho que a Biblioteca do CEL é uma biblioteca educacional. Acho que o hibridismo, ele não define a Biblioteca do CEL. Eu sou pública escolar. Parece que fica tipo uma crise de identidade permanente, sabe? No começo foi uma grande confusão, porque ninguém sabia exatamente qual era seu espaço, seu limite, como que eu conseguia administrar tudo ao mesmo tempo, porque nem as pessoas conheciam, nem os bibliotecários conheciam, nem a gestão conhecia. Se a gente se assume, né, enquanto biblioteca educacional, bem ligado à educação não formal, porque ela não precisa estar no currículo, né? Isso permite com que ela desenvolva projetos interdisciplinar mesmo para sua comunidade. Quando você se assume isso com a educacional, eu acho que o hibridismo, porque como eu falei, então eu sou biblioteca pública escolar, então é porque eu atendo. Parece que você se define a partir do público. É porque eu atendo o pessoal da escola e eu atendo o pessoal que não é da escola. Mas você não fala quem você é. Hoje é muito interessante, porque assim, se eu estiver tendo uma contação de história aqui na biblioteca, que é para uma classe, mas se vier uma criança, ela entra para assistir, porque é dela também, ela tem esse direito. O público adulto, eu sempre que vai ter um evento, eu aviso ele, falo, olha, nós vamos ter um evento, começa agora, termina tal hora, sabe? A pessoa entende que isso faz parte. É um papel muito diferenciado da biblioteca pública. Eu acho que ela é uma biblioteca que ela deveria ser pensado para todos, assim, para todas as escolas. Essa é uma biblioteca que não fica presa para a comunidade escolar, mas que consegue ir para fora, consegue atender os pais, consegue atender as famílias, os que já se formaram, os que querem ir só para ficar ali. Então, acho que ela tem essa potencialidade que uma biblioteca pública não tem. Nesse livro, eu me apaixonei e sofri. Eu até emociono de falar, porque é um dos livros que eu me identifico, a minha história aparece muito com a da personagem. Começou a chover de novo, pelo menos isso. Enquanto o tempo estiver ruim, eu não preciso sair. Não sei quem sancionou essa lei de que meninas de 16 anos são obrigadas a sair todos os finais de semana. Se eu estou a fim de ficar em casa com meus DVDs, meus livros, ou simplesmente fazendo nada. A minha família já pergunta se estou doente. Pior do que isso, passam-se 5 minutos e as minhas amigas começam a aparecer ou telefonar, como se o fato de eu ter dito que queria ficar em casa tivesse sido uma espécie de brincadeira. Eu vinha, a Júlia ia para a aula de música e as outras duas ficavam comigo e a gente vinha para a biblioteca, que é um espaço que elas gostam. Constantemente a gente está aqui, 2 dias por semana a gente está aqui, pelo fato delas estudarem aqui no CEL. Então, eu saí da escola, já vem para cá. Saí às 7, já chegamos os dias de sair daqui às 9. De ficarmos, pegar livro, ler. Tem a vantagem de você levar o livro para casa, isso é muito bacana. Nossa amiga aqui da biblioteca, um dia falou assim para mim, mas faz o cartãozinho, faz a carteirinha, né? Que aí vocês podem levar para casa, acaba de ler o livro.
E eu aceitei a ideia dela, catei, fiz a minha carteirinha, fiz a carteirinha delas. Eu creio que as pessoas que têm essa ligação direta por conta das crianças ou que fazem algum tipo de atividade aqui, creio que sabem desse horário, dessa extensão de horário, que tem os finais de semana e tudo mais. Pelo fato do pessoal compartilhando, né? Filhos estudam aqui, aí vai passando e tal. Mas eu acho que tivesse uma placa lá fora, escrito biblioteca pública, acho que seria mais fácil o pessoal frequentar, porque eu ia ver e eu se interessar, né? Acho que seria uma forma de atrair mais pessoas aqui para dentro. A gente tem espalhado as informações, o Conselho Gestor é uma ferramenta, porque as pessoas que atuam no Conselho Gestor, elas acabam levando essas informações, né, para os vizinhos, mas me parece ainda que a comunidade não tem total conhecimento do que é possível, do que acontece aqui dentro, né? A comunidade, talvez pela pouca intimidade em relação a isso, ela realmente eu não vejo a participação dela. Talvez seja iniciar um processo de trazer um pouco mais a comunidade, ou fazer com que a biblioteca saia um pouco dela e mostre para a comunidade que ela existe. Se as pessoas soubessem, elas viriam a mais. E como é uma escola, né? Eu falo por mim mesmo, quando eu vinha com eles para andar de bicicleta, só para ocupar o espaço, né, de lazer, não sabia que a biblioteca, eu podia entrar, podia pegar um livro, ler, até levar para casa. Eu achava que a biblioteca estava agregada à escola. Você vem aqui, por exemplo, fim de semana, que tem a piscina, 100% eles vêm para a piscina. Está lá cheia, com tipo 250 pessoas lá na piscina, e se tiver um usuário aqui, ele está fazendo algum trabalho da faculdade, ou um grupo que está fazendo um trabalho específico. Eles não vêm, não frequentam a biblioteca, tipo assim, por lazer. O CEL tem muitas possibilidades e a gente precisa trazer as pessoas para dentro do CEL, né? Para dentro da biblioteca, para o espaço como um todo. Quem passa por aqui fica a par, né? Mas a questão é quem não entra no equipamento. Então, por isso as redes sociais. Eu acho que é mais a questão de conseguir enxergar esse espaço, né, como um espaço da comunidade. Eu creio que eles não conseguem enxergar, talvez pela falta de incentivo, sabe? Então o que eu procuro fazer com as minhas turmas é isso, incentivá-los, mostrar, olha, existe esse espaço aqui no CEL que é de vocês, apropiem-se desse espaço. Eu tenho, assim, cerca de 20 mil usuários ano, tá? Eu acredito que dá para dobrar esse potencial. É esse pulo do gato que a gente tenta todo dia descobrir para como que eu faço que as pessoas venham para a biblioteca. Quem vem à biblioteca é um público que já tem interesse. Às vezes tem pais que trazem as crianças e que não está na escola. Então, essa criança já é privilegiada, né? Mas acho que a maioria não chega nesse lugar, né? Talvez por não ter a percepção da importância. Deixa eu ver. Eu acho que eu já sei qual livro que eu vou pegar. Esse daqui. Peguei esse daqui. Tá. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. É pensar essa biblioteca no seu potencial educacional nos mais extremos, assim. Então, como você organiza o livro na estante, como você ensina as crianças, os adultos a utilizar a lógica desse acervo, a se apropriar disso, a ir para outras bibliotecas, fazer esse caminho. Para mim e para os meus alunos tem sido muito proveitoso mesmo.
O que eu espero que eles consigam entender é esse desejo de ler, sabe? Essa vontade de ler, esse despertar, né? Como eu tive na minha infância, eu espero que eu esteja conseguindo passar para eles. Pensar numa comunidade de protagonistas. Então, onde a criança quer ser o mediador de leitura para o seu colega, onde os adultos entendam essa lógica também. Eu acho que pensar nessa autonomia, acho que é o ponto-chave, onde a gente não ser só um lugar de acesso à leitura, um lugar de acesso à informação, mas um lugar onde fomente esse protagonismo. Eu vejo como uma riqueza, porque vejamos que hoje quantas crianças que tem aqui em bairros que não teria essa possibilidade dos pais levarem a ter esse acesso a tudo isso. E aqui eu te digo por mim mesma, que tenho 2 filhas, jamais eu teria essa acessibilidade de levar ao centro com a frequência que eu as trago aqui. A minha biblioteca do céu é uma biblioteca que o meu público queira ficar. Estar na biblioteca pelo prazer e não pelo... Eu não quero que a pessoa venha porque eu estou obrigada, então eu tive que vir aqui porque eu não tenho outra opção. Não, eu quero que ela venha aqui porque ela quer ficar aqui na biblioteca. Você não vai salvar o mundo na biblioteca, não esquece isso. Mas você tem um papel, sim, que você pode desempenhar na construção, assim, sabe? Do ser humano. É um trabalho bem de formiguinha e às vezes até bem individual, até porque a leitura, ela é isso, ela é uma construção individual. Então não adianta querer fazer isso em massa, mas se você puder identificar esse seu papel e trabalhar em prol disso, assim, primeiro sendo um leitor e depois buscando a partir das suas leituras compartilhar com o outro, eu acho que isso vai aumentando, porque um vai falando para o outro e vai disseminando e também vai sendo mediador e vira todo um movimento em prol, assim, sabe, do livro da leitura.